Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu estou aqui para finalizar sobre as escolas teológicas dos amilenistas, dos amilenistas, pré-milenistas, e dos pós-milenistas e dos dispensacionalistas, Nós precisamos entender essas coisas, meus amados irmãos, porque estão acontecendo coisas que já foi predito no livro de Mateus, capítulo 24, Lucas, capítulo 21, em Daniel também, no livro de Daniel, no Velho Testamento, Isaías também é um livro meio que apocalíptico, as pessoas não percebem, mas ele fala sobre os fins dos tempos. Então a gente tem que se inteirar do que a gente pensa, do que a gente acha. Eu acho importante nós sabermos, porque se alguém perguntar para vocês, vocês não vão saber o que é, para poder explicar, evangelizar e falar. Então é por isso que eu estou fazendo esse estudo. Bom, vamos falar sobre igreja, e Israel. Igreja, somos nós e Israel. A igreja, no amilenismo, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. E Deus tem apenas um só povo. Não são só o povo que Deus escolheu, meus amados. Que Deus, Ele escolheu Israel, o povo de Israel, como escolhidos de Deus, as tribos, porque ele fala das 12 tribos, que formam 144 mil, dos redimidos, dos israelitas convertidos, Então, o amilenista ele acredita porque depois que Jesus Cristo veio, ele veio justamente para isso, para salvar as pessoas, para evangelizar. E depois que ele subiu, ele foi morto e morto de morte de cruz, e ele subiu, ele deixou aqui os discípulos para falar do amor de Deus, para falar do amor de Jesus, para que as pessoas aceitassem a Jesus Cristo e se tornassem igrejas fossem abertas, e foi o que aconteceu. Quase que o mundo todo, falta só alguns lugares que ainda não conhecem a palavra de Deus, fora os que não aceitaram Jesus Cristo. Eles podem até ter ouvido, tiveram a chance, mas não aceitaram Jesus Cristo. Mas tem muitos lugares que não sabem o que é Jesus, quem é Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos no Mapa Mundi dos missionários a janela 1040, que nós estamos esperando ser evangelizada. Jesus diz em Mateus 24 que depois que todo mundo estivesse evangelizado, que fala sobre a paz também, é que Jesus Cristo vai vir e arrebatar a sua noiva. Por quê? Aí todos tiveram a oportunidade de aceitar ou não a Jesus Cristo e ir para a glória, para o céu com Jesus Cristo de Nazaré, ou ir para a condenação eterna, o inferno eterno. Tá bem, amados? Então, pro amilenista, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, e Deus tem apenas um só povo, tá? Pro pré-milenista, a igreja é o Israel espiritual, tá? Ou seja, o novo Israel no Novo Testamento, após a vinda de Cristo. Porém, Deus tratará com Israel separadamente, tá? Concernente a algumas promessas do milênio, porque os israelitas, eles são o povo de Deus, mas eles não acreditam no Novo Testamento, que Jesus Cristo já veio. A maioria, tem muitos que já aceitaram Jesus Cristo, mas a maioria não acredita que Jesus Cristo, que ele já veio,
uma vez morreu na cruz. Eles não acreditam nisso, eles não acreditam que esse acontecimento que Jesus era o Messias. Então, por isso que fala aqui que eles acham que Deus vai tratar separadamente com os israelitas. E vai ter muitos israelitas que vão se converter a Jesus Cristo de Nazaré, que vai acreditar que ele já veio e que ele vai vir novamente, né? Então, o pré-milenista acredita desta forma. O pós-milenista acredita assim: a igreja é o novo Israel, a igreja toda, Israel, se Israel converteu ou não, todas as igrejas é Israel de Deus, né? E o dispensacionalismo clássico, para Deus, Israel e igreja são povos completamente diferentes, tá? A igreja é um parêntese, tá? Um parêntese, tá? No plano de Deus, para Israel, que foi suspenso, né? Mas será retomado após o arrebatamento secreto da igreja. Ou seja, depois que as pessoas serem arrebatadas, aí os israelitas vão acreditar que Jesus Cristo já tinha vindo e que ele voltou pela segunda vez, né? Aí sim. Por isso que fala, né, que muitos falam que nos 7 anos, até o terceiro ano e meio da grande tribulação, os 7 anos, o anticristo vai ser bonzinho. Depois que eles construírem o templo de Salomão, aí o anticristo vai abandonar a aliança que vai fazer com Israel, e aí que os verdadeiros israelitas, o verdadeiro cristão israelita, não vai aceitar a marca da besta, né, que a gente não sabe se é uma coisa tecnológica, virtual. A gente, na Bíblia, diz que é um sinal 666, que é um número de homem, tá? Que pode ser na testa ou na mão direita, tá? Aqui nas costas da mão direita vai ser implantado, e vai ser implantado para as pessoas poderem sobreviver, comprar, porque vai ter um único governo. Então, o dispensacionalismo cristão acredita nisto, que nessa grande tribulação, após Jesus ter já levado a sua igreja, passado 3 anos e meio, aí o anticristo vai se manifestar para os israelitas e as pessoas sem ser os israelitas também, e aí eles vão aceitar Jesus Cristo de Nazaré, e muitos vão morrer porque o anticristo vai perseguir a igreja que ficar. O dispensacionalismo cristão acredita desta forma, meus amados. E também eles acreditam que após o arrebatamento, que isso vai acontecer após o arrebatamento secreto da igreja, que é quando Jesus vier sobre as nuvens e levar os seus escolhidos. As pessoas não vão perceber, só vai ver que está acontecendo alguma coisa estranha no mundo, que pessoas estão sumindo, pessoas vão dizer que muitos foram abduzidos por OVNIs, e não é nada disso. Na verdade, é o arrebatamento que está ocorrendo. Jesus Cristo está vindo arrebatando a sua noiva, né? E o milênio é assim, né? Como eu disse para vocês, aqui reforça sobre a ideia de que o milênio não é um período literal para eles de 1000 anos. No amilenismo, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, tá? E começou na primeira vinda de Cristo. Eles acreditam assim, para vocês não esquecerem, tá bem, meus amados? O pré-milenismo é reconhecido o reino de Cristo na presente era com a igreja. Porém, haverá também um reino milenar. Eles acreditam nesse reino de 1000 anos e literal no futuro, após a segunda vinda de Cristo, com Jesus reinando sobre as nações do mundo. Talvez não necessariamente o período seja de 1000 anos, né? Eles acreditam assim. O pós-milenista, ele já, conforme o evangelho
for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. O cristianismo será o padrão e não a exceção, ou seja, a plantação será de trigo e não de joio. A referência à parábola, de Jesus, que é usada para defender esse conceito do trigo e do joio. O joio que é o falso trigo, o falso cristão. E o dispensacionalismo clássico é o milênio futuro, literal após a segunda fase da segunda vinda de Cristo, tá? Existe também uma variação no dispensacionalismo cristão, tá? Conhecida como dispensacionalismo progressivo, e ganhou força principalmente nos últimos 20 anos. O que é? Essa visão é bem diferente do dispensacionalismo clássico. Eles acreditam assim, defendem a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional, pós-tribulação, e o fato de Deus ter apenas um povo, ou seja, rejeita a completa distinção entre Israel e a igreja, feita pelo dispensacionalismo clássico, tá? Então essas são as diferenças, tá, meus amados? E termino meu estudo sobre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e dispensacionalismo aqui, e desejo a vocês a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando todos vocês e Shalom Adonai. Glórias a Deus.